Volta para mim, por favor, Débora, para só ler os lembretes. Sejam muito bem-vindos. Então, alguns lembretes importantes para a nossa reunião. Deixar o microfone e as câmeras desativadas. Deixar o celular no mudo, no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. A participação e interação será feita por meio do chat. A TPC será gravada e disponibilizada posteriormente. Ao final da TPC, será disponibilizado um formulário para o registro de participação. Lembrando que nesse registro de participação, nós teremos uma pergunta a mais para quem quiser participar na próxima TPC com alguma socialização de boas práticas. Próximo, por favor. Então, a nossa TPC de linguagem será das 9h30 às 11 horas. Contamos com a nossa equipe, a Alessandra Junqueira e a Andréia Moraes, PCNP de Língua Portuguesa, Célia Castro, PCNP de Educação Física, Cíntia Perrenu, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, a Karen Aguiar, que sou eu, da Projetos da Pasta, e Nelf Gonçalves, PCNP de Arte. Próximo, por favor. Nossa pauta. O acolhimento que eu estou fazendo com vocês, a apresentação de roteiros de língua portuguesa e arte e a interação. Próximo. Objetivos da ATPC. Por meio desta reunião, espera-se ter contribuído com sugestões para a elaboração de roteiros de língua portuguesa e arte. Próximo. Nós vamos ter os roteiros de língua portuguesa do ensino fundamental e língua portuguesa no ensino médio e arte do ensino fundamental. Agora eu passo a palavra para a minha colega Andréia. Som. Como está meu som, Karen? Está ok? Está ok, Andréia. Bom dia a todos. Sou a PCNP Andréia. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a sugestão de um roteiro de estudo. Pode passar para mim, Débora, por gentileza? Bom, para iniciar a nossa TPC de hoje, nós começamos com um roteiro para o 6º ano do ensino fundamental. Colocamos esse título, né? Reconhecer o gênero panfleto-folheto, já com o objetivo de garantir que o aluno se organize e compreenda aquilo que ele vai estudar por meio deste roteiro de estudos. Então, é interessante especificar ali o título da aula para quando você propor as atividades, ele tenha bem claro quais são as atividades que ele... qual a aula que está se referindo àquelas atividades. Bom, seguindo, então, a finalidade desta aula é reconhecer o gênero panfleto, folheto e suas especificidades, a fim de perceber a relação do escrito com os diferentes modos semióticos, né? Seriam as cores, os tamanhos das fontes, imagens, planos de fundo, e como esses contribuem para a construção de efeitos de sentido diante do que está sendo lido. Então, tudo isso contribui para o sentido deste gênero textual. Então, o gênero já foi dito e nós vamos sugerir 4 aulas para iniciar a conversa com os alunos sobre este gênero. Pode passar, Débora? Então, aqui nós vamos abordar os seguintes objetos do conhecimento, que são efeitos de sentido e exploração da multissemiose, as práticas de linguagem envolvidas nesta sequência é leitura, escrita, produção de texto e análise linguística, as habilidades da BNCC que serão abordadas são ensino fundamental, de 6º ao 7º ano, língua portuguesa, habilidade 08 e a 04. Já a habilidade
de língua portuguesa, a gente salienta essa, que é a habilidade de sexto a nono ano, 07B. Esta habilidade ela foi retirada também daquele documento orientador com as habilidades importantes para serem desenvolvidas aí durante esse primeiro bimestre. Então, ela está contemplada lá, que é produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, certo? Então, é lógico que a gente sabe que dependendo da abordagem, dependendo de como a pessoa fala, conduz, né, esta atividade, os alunos podem desenvolver diversas outras habilidades. O professor pode realizar adequações nessa proposta de roteiro também e desenvolver por meio dela aí outras habilidades, pedir para trabalhar com os alunos outras habilidades. Bom, aqui temos os materiais complementares, que, lógico, nesse momento as ferramentas tecnológicas são imprescindíveis, tem os próprios panfletos, folhetos, papel, caneta, computador, etc. Pode passar, Débora? Bom, sobre a aula. Então, aqui, pessoal, vocês vão ver que durante esse roteiro, nós vamos estar detalhando o passo a passo para facilitar tanto para o professor, né, para contribuir aí com o professor, e para facilitar para o estudante compreender aquilo que ele precisa desenvolver por meio deste roteiro de estudo, tá? Então, aqui fala que a aula é uma sequência que serão 4 aulas sobre este gênero a princípio, aí dá algumas pequenas informações aí, sucintas informações sobre o gênero, certo? Então, o que seria esse gênero, quais são as características dele, e já propõe para o professor ele pensar sobre dificuldades que o aluno pode encontrar na abordagem desse gênero. Então, muitos alunos já conhecem, alguns podem não conhecer. Então, tudo isso, quando o professor está planejando a sua aula, ele deve prever para poder desenvolver ações para apoiar aí o desenvolvimento dos seus alunos. Bom, passa para mim, Débora, por gentileza. E aí nós vamos para a nossa primeira aula. Vocês vão ver que vai ser sempre orientações aos professores e orientações aos alunos, certo? Então, começamos aqui com essas orientações aos professores, falando que é importante que o professor investigue ali os conhecimentos prévios dos alunos, entenda o que ele conhece sobre o gênero, se ele já trabalhou, já viu isso em algum lugar, né? Então, tudo isso vai ser abordado aqui nessas primeiras orientações. Pode passar, Débora? E aí, as orientações aos alunos. Aqui fala com o aluno sobre esse gênero textual e o que ele deve esperar desta aula. Então, fala dos recursos linguísticos discursivos que aparecem nesse tipo de gênero, e já vai habituando o aluno a essas terminologias das características do gênero. Pode passar? Bom, aí nós partimos para o gênero em si. Então, aqui se tem a orientação para que o aluno... Licença, só um minutinho. Eu vou ativar o mudo para todos, a gente está tendo uma interferência, e aí você já habilita o seu som de novo. Certo, Débora. Prontinho, Andréia, pode habilitar. Ok. Bom, som, está tudo ok com o meu som? Débora? Ok, está tudo ok. Minha imagem está ok? Está ok. Ok, então, prosseguindo. Essa figura que vocês podem visualizar aí na tela é
o nosso primeiro folheto informativo que nós vamos trabalhar com os alunos. É lógico que nós não estaremos revelando isso a eles, né? Porque nesse momento nós vamos estar colhendo aí o conhecimento prévio desses alunos. Aí a proposta para se colher esse conhecimento prévio foi expor este panfleto a eles e com o tema, né, que faz parte aí do contexto deles, do atual contexto de todos nós, né, que é coronavírus e essa pandemia que nós estamos vivendo. E aí, neste panfleto, nós vemos algumas orientações sobre procedimentos para se evitar o contágio pelo coronavírus. Pode passar, Débora? E aí, aqui aparecem as perguntas que o professor pode sugerir para o aluno responder, para investigar aí o que ele conhece sobre este gênero, certo? Então, como eu vou enviar essas perguntas aos meus alunos? Se eu não tenho hoje a possibilidade de estar presencialmente com ele, a gente tem os recursos tecnológicos e temos também a possibilidade de imprimir essas perguntas, imprimir toda esta aula e deixar disponível a eles na escola. Então, além dessa impressão, a gente tem um recurso que eu quero conversar com vocês hoje, que é o Padlet. Esse aplicativo Padlet, ele foi apresentado, nos foi apresentado na última TPC, na TPC da semana passada, pela equipe de língua portuguesa. Ele é um mural virtual muito interessante, com vários recursos, certo? Então, o que nós propomos? Que vocês peguem essas questões e disponibilizem no Padlet. Vou pedir para a Débora fazer a gentileza de acessar este link para acessar o Padlet. Então, vocês vão ver que esse Padlet, ele oferece vários recursos, ele tem aparência, vocês podem optar por aparência de mural, aparência stream, aparência de grade, então tem muitos recursos ali para vocês utilizarem. Ali, olha como o link já foi direto para o mural que eu criei. Então, eu criei este mural com as perguntas e fiz ali uma provocação aos alunos. Caros alunos, vamos conversar um pouco sobre o folheto, o panfleto. Aí vocês viram que eu coloquei ali no canto superior esquerdo a imagem do panfleto, que é importante para os alunos se direcionarem ali. O que a gente está falando nessa aula? O que a gente está discutindo? Aí ele já vai se remeter à aula quando ele visualizar a imagem ali. Aí coloquei de olho no texto, que é o título que aparece para as questões, né? E aí eu fiz a referência ao gênero aí para garantir mais uma vez que ele se localize, panfleto, folheto. E aí o aluno vai ter acesso a todas essas perguntas. Tudo por meio de configuração, tá, pessoal? Então, o primeiro acesso que vocês fizerem ao Padlet vai pedir que vocês se cadastrem normalmente, né? Isso sem custo. Você tem, é lógico, aquele pago que oferece muito mais recursos, mas o gratuito atende bem e ajuda bastante, tá? Então, você se cadastrando, você vai utilizar, ele é um aplicativo simples de se utilizar, mas nós temos disponível alguns tutoriais que eu vou deixar junto com esse material que vocês podem acessar para compreender como utilizar. Então, por que eu achei bacana a gente estar trabalhando com este mural? Ele é um mural que os alunos podem responder ali, né? Abaixo eles vão colocar as respostas deles. Eles podem entrar e curtir os comentários tanto deles quanto dos colegas. Então, é possível que eles interajam com as informações desse mural. Eles podem compartilhar com você por rede social. Se eles colocarem os dados aí, você já vai ter acesso. Mas você pode compartilhar este
este mural virtual com eles por meio de WhatsApp, por meio de Facebook, as outras redes sociais que vocês estão interagindo com eles, e também você pode compartilhar isso na sua aula do Google Classroom. Você ali na parte de compartilhar, que vocês podem ver ali no canto superior direito da tela, é possível compartilhar na sua aula. Vai aparecer a opção Google Classroom, você vai clicar nela e ela vai direto para você escolher a aula, a sua sala de aula. Então, você vai escolher a sua sala de aula e você consegue compartilhar este mural com seus alunos ali na sua sala de aula também. Então, vou pedir para a Débora fazer a gentileza de tentar escrever algo ali na primeira pergunta. Qual é o público-alvo deste folheto panfleto? A Débora está escrevendo ali. Então, vocês podem perceber que o aluno vai fazer isso. Ele pode escrever e responder as perguntas e você vai ter acesso automaticamente a essas respostas em tempo real, tá? Então, isso é o bacana deste mural. Então, essa é a proposta para essa atividade, além dos outros recursos que vocês podem utilizar. Débora, pode fechar, por gentileza, e voltar para o PPT. Então, ele também, você consegue configurar, dar a carinha que você quiser, incluir imagens, incluir vídeos, arquivos de áudio, tá? Então, é um recurso bem interessante que vocês precisam conhecer. Dando continuidade agora, então, aqui estão as propostas de questões aí para investigar esses conhecimentos prévios dos alunos sobre o contexto de produção deste gênero textual, certo? Pode passar para mim, Débora? Então, são 9 questões que são propostas. Pode passar. Na sequência, nós temos aqui a imagem, né, que eu coloquei a vocês, do mural que a Débora acessou ali por meio do link. Então, este é o link que vocês conseguem até mudar o nome. Vocês viram que eu coloquei no próprio link o nome da atividade ali, de olho no texto. Então, isso tudo para fazer com que o aluno se localize, porque a gente deve ter em mente que esse aluno está recebendo atividades de vários professores, né? Então, o quanto a gente puder organizar essa atividade, divulgar e colocar termos claros, a gente facilita para o aluno se organizar também. Pode passar, Débora? Bom, a segunda aula pede para que o professor sintetize as respostas enviadas pelos alunos. E aí, nessas falas com o professor também, nós vamos estar dando ideia aí de respostas que os alunos podem ter dado para as perguntas, né? E é aqui que vocês vão, nesse momento, vão complementar a resposta dos alunos, utilizando aí os recursos que a gente tem disponível. Então, o professor recebe as respostas, né, de forma automática ou por envio de atividades impressas, ele recebe e ele lê essas respostas e sintetiza para divulgar mais uma vez com os alunos um resumo daquilo que eles responderam sobre o folheto em questão. Pode passar, Débora? Bom, aí mais uma vez nós fizemos aí um link com mais um mural lá no Padlet com a sistematização dessas respostas. Pode clicar neste link, por gentileza, Débora? Vocês vão ver que é possível criar um mural no qual os alunos possam interagir com ele, né? Colocar ali as suas impressões,
dar like, colocar como importante, ou você pode criar um mural apenas para o aluno visualizar. Você consegue ali privar o seu mural para que o aluno não consiga acessar. Então, se é uma informação que eu quero só que o meu aluno tenha acesso a ela, eu posso também fazer isso. Débora, tenta dar um like aí para gente, por gentileza, para eles virem como que é possível isso, certo? Então, a Débora clica ali e é possível ela curtir ou ela não curtir, né? Dar um não gostei ali também para as informações que ela visualizou. E aí os alunos gostam, né, dessa interação. Então ali a gente tem uma proposta ali de como o professor pode tanto sistematizar aquilo que os alunos colocaram nas suas respostas, quanto contribuir com aquilo que os alunos não conseguiram ver, né? Não conseguiram perceber ali do gênero. Então, você pode contribuir aqui com uma sistematização de tudo que é importante de o aluno entender nas características deste folheto em questão. Pode passar, Débora? Pode voltar para o PPT. Então, vocês viram ali, a Débora não fez o login, não foi necessário que ela fizesse o login, mas ela acessou pelo meu link. Ela só clicou no link e ela já foi direcionada ao meu mural, tá? Então, a Débora está abrindo aí o PPT novamente para a gente dar continuidade. E aí, mais uma vez, pede para que o aluno acesse essas informações que ele teve agora de sistematização e tem a proposta aí para que ele, dentro de tudo isso que foi sistematizado, ele faça uma anotação daquilo que é importante nas características do gênero. Então, eu respondi as questões, né? Eu, aluno, enquanto aluno, respondi as questões, mas eu não consegui perceber que a imagem que aparecia a importância da imagem naquele folheto. Agora, eu vou colocar isso, né, de forma tópicos, de forma que fique claro para mim todas as características desse gênero, e mais uma vez eu vou socializar com o meu professor. Então, é isso que a gente propõe aqui, que agora o aluno sistematize, sintetize as características do gênero e mais uma vez apresente isso ao professor. Ele pode fazer por meio daquele mesmo cartaz virtual ali no mural, né? Ou ele pode fazer isso por meio de WhatsApp, o Google Classroom e as outras formas que vocês têm de acesso ao aluno, tá? Pode passar, Débora. Daí nós partimos para a terceira aula. A terceira aula, ela vai apresentar para o aluno mais um folheto informativo, tá? E neste folheto tem outras informações agora, trabalha mais uma vez contextualizando aí o dia a dia do aluno, né? Então, são folhetos que fazem parte aí da realidade de todos nós. Trabalha-se com a busca dos termos, né, que aparecem nesse folheto no dicionário. Então, investigação dos termos ali, do seu sentido denotativo. E aí, na sequência, propõe que o aluno assista uma aula. Essa aula o nome desta aula é os sentidos por trás das palavras. É uma aula retirada do YouTube. O professor Ricardo, ele fala sobre o sentido denotativo e conotativo das palavras, porque é uma aula curta de 5 minutos e alguma coisa, e o aluno vai entender um pouco, né, retomar aí alguma coisa sobre esse sentido denotativo e conotativo. São alunos ainda que estão iniciando com esses termos, mas isso já faz parte da prática do dia a dia, da cultura, né, do povo brasileiro. A gente usa
Desde quando a gente aprende, acho que desde do primeiro ano do ensino fundamental, a gente já começa a utilizar, já cada um ao seu tempo, né? Já consegue utilizar as palavras aí, tanto no sentido denotativo e conotativo. Você só não faz nenhuma reflexão sobre isso com os alunos, né? Mas já é um momento propício a isso. Então, o aluno vai acompanhar essa aula, uma aula curta, como eu falei, que só dá aí um start para eles compreenderem aí esse sentido das palavras. E aí, mais uma vez, aparece o de olho no texto com a proposta para que os alunos, eles registrem aí as respostas das perguntas que vêm a seguir. Pode passar para mim, Débora? E aí, mais uma vez, temos um panfleto aí, com uma brincadeira interessante com as palavras, né? Se liga e liga, não deixe este crime ficar impune. Violência contra as mulheres, eu ligo. E aí aparece, né, a imagem de uma mão com um celular, ligue 180. E aí, violência contra a mulher também é problema nosso. Ligue e denuncie. Ligue 180, a ligação é gratuita e sua identidade será preservada. E aí nós temos abaixo os patrocinadores deste folheto informativo. E vocês podem perceber, né, um folheto rico em imagens, e o aluno vai precisar explorar essas imagens, né, que tem toda a relação aí com o sentido deste folheto informativo, né? É bacana eles terem noção deste ícone que aparece aqui, que é um ícone de uma mulher, né, ao lado do Ligue 180. Lógico que nós não vamos dizer isso a eles, eles precisam explorar e colocar isso para vocês, que eles estão vendo. Então, a mulher aí com os braços abertos, mãos para cima, totalmente vulnerável, né? E aí tudo isso faz sentido quando nós analisamos este folheto, certo? Então, temos perguntas aí que vão explorar agora a parte de análise linguística também do folheto. Então, é um folheto bem interessante para estudar e abordar aí com os alunos, tá? Pode passar, Débora? Aí, mais uma vez, nós temos propostas são 10 questões, pode passar? Pode passar. E essas questões vocês vão socializar aí, utilizando os recursos que nós temos hoje em dia, tá? E aí, pedimos para que, após os alunos responderem essas perguntas e socializarem essas perguntas com vocês, nós pedimos que vocês entrem em contato com os alunos por meio de chat, né? Que pode ser feito via WhatsApp ou mandar um áudio, né, por WhatsApp, ou aulas pelo Google Classroom, ou até utilizar mais uma vez o aplicativo que nós tratamos hoje na nossa aula, que é o Padlet, tá? Então, ali eu já falei a vocês que é possível colocar vídeos e inserir áudios, e aí isso pode aparecer também quando vocês trabalharem com a resposta deste outro folheto, certo? Pode passar, Débora? Aí, pessoal, tem uma contribuição nossa aí sobre as prováveis respostas, né, que os alunos podem dar para essas questões e ampliando aí o repertório do aluno com algumas informações importantes sobre a campanha, né, de prevenção aí contra a violência sobre a mulher, né, contra a mulher. Então, essa campanha tem aí dados importantes que o aluno precisa se apropriar, e aí é interessante estar abordando isso nesse chat que vocês fizerem com os alunos, tá? Pode passar, Débora? Então, segue aí bastante informação que é importante ser abordada sobre isso, né? Violência contra a mulher é um problema de todos nós. E ao final, volta por gentileza, Débora. Ao final, a gente tem ali
uma brincadeira, uma ampliação, que é a proposta de se analisar esse ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí você refletir com os alunos qual é a função desse ditado, em que contexto ele surgiu, né? Em que contexto surgiu esse ditado, qual a relação dele com a nossa cultura e com a violência contra a mulher, tá? E aí eu deixo aí essa dica. Pode passar, Débora? E para a final, nós vimos para a quarta aula, que é a produção do primeiro panfleto folheto. Então, criamos aí uma situação hipotética, né, de que estaríamos voltando aí do isolamento social, mas com cautela, e o aluno precisa escrever um folheto informativo com orientações para todos os alunos sobre procedimentos que eles devem tomar aí no retorno às aulas. E aí tem uma conversa com os alunos, leia sobre o tema para se munir com informações e facilitar a criação do texto. Seja criativo, lembre-se de todas as características estudadas nas outras aulas para elaborar o seu panfleto. Então, são dicas importantes, principalmente para os alunos que estão aí à distância hoje e que são interessantes de serem abordadas com eles. Bom, pessoal, pode passar, Débora. Ao final eu faço as minhas referências, né? Essa aula foi baseada com base em uma aula da revista Nova Escola, foi adaptada para esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, de aulas à distância, e então eu coloco isso nas minhas referências e coloco também algumas sugestões de ampliação aí para adequação dessa aula, tá? Quero agradecer a paciência de todos e dizer que estamos aqui para o que vocês precisarem. Um abraço, passo a palavra para a PCNP Alessandra. Olá a todos. Karen, você está me ouvindo? Sim, Alê. Ok. Bem, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou também PCNP de Língua Portuguesa e vim aqui para tratar com vocês de um roteiro sugerido para a terceira série do ensino médio. Mas antes, eu gostaria de evidenciar o seguinte: nessa semana estão ocorrendo as inscrições para o Enem. E aí, nós pedimos o apoio de vocês, professores, para que esses alunos consigam se inscrever. Lembrando que, neste ano, excepcionalmente, durante a inscrição agora, sem solicitar, o aluno pode conseguir a isenção dos R$ 85, tá? Da taxa de R$ 85, ele tem só que ser sempre do Estado, preencher alguns requisitos, tá? Então, a gente pede o apoio de vocês. Bem, pessoal, para começar aqui, a nossa aula vai ser da terceira série, direcionada para o público da terceira série do ensino médio, e nós vamos aqui reconhecer gêneros da família das histórias em quadrinhos, tá? Oi. Eu vou ajustar aqui o som e você já liga o seu microfone na sequência, tá? A gente está tendo uma interferência. Ok. Ale, pode ligar seu microfone. Está me ouvindo, Karen? Sim. Ok. Então, nós trataremos nessa aula de gêneros da família das histórias em quadrinhos, como cartoons, tiras, charges e caricatura, tá? Por favor, passe para a gente o slide, Débora. O objetivo, na verdade, o objeto de conhecimento são os efeitos de sentido, exploração de multissemioses, tá? E as nossas práticas de linguagem exploradas aí serão leitura e escrita, tá?
Nesse caso, que materiais utilizar? Também, como na aula sugerida pela Andrea, ferramentas tecnológicas, papel, caneta e material impresso para aqueles que não têm acesso à tecnologia, tá? Então, a gente começa aí com a habilidade a ser, propiciar a situação para que o aluno desenvolva habilidade, né? Então, aqui, ler, compreender, analisar e interpretar relatos de experiências, páginas de internet, boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário, diálogos, cartoons, HQs. Bom, nesse sentido, fizemos um recorte para os gêneros no âmbito das histórias em quadrinhos. Pode passar, por favor? Aqui, a nossa sequência começa com uma primeira parte, que é uma tirinha, né? Leia o texto abaixo e responda as questões. Aí você tem a Mafalda falando o que tem nesse recorte de jornal, Manolito. As cotações do mercado de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. E aí termina a nossa tirinha. Gente, pode passar, por favor? De início, nós vamos explorar esse gênero textual com algumas perguntas, né? Que texto é esse? E aí, nesse sentido, leva esse aluno a dizer, olha, são histórias em quadrinhos e tirinhas se ele vier conhecer, certo? E quem são os personagens que aparecem nele? Aí a gente pede até, a gente tem a ideia de que esse aluno, se ele não conhece, ele vai pesquisar, seria a Mafalda, o Manolito, né? Então, quem é essa Mafalda? Né? Um personagem do Quino, de 1960, será que ele vai chegar nesse nível? Bom, para que servem esses textos? Bom, esses textos, eles são muito direcionados para humor e para crítica, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, espera-se que o aluno tenha essa ideia. Bom, quem são os leitores desse tipo de texto? Podem ser os jovens, crianças que gostam de histórias em quadrinhos para se divertir, podem ser os adultos, gostam de se divertir e também gostam de ver a crítica por trás, né? E quais os assuntos costumam aparecer em tirinhas? E aí, o humor, a crítica, né? Onde estão esses textos são encontrados? Os suportes, jornais, internet, né? Bom, partindo para o texto mesmo, a gente começa com a interpretação. Você tem aí, olha, a primeira pergunta de interpretação, a postura e a fala das personagens na tirinha nos revelam o quê? E aí a gente tem a reflexão do que revela. Gente, esse material vai para vocês, tá? A gente vai deixar disponível no blog da diretoria, mas vai para vocês o material do professor e o do aluno. Então, a gente tem sugestões de respostas aí para essas questões que exploram esse gênero. No blog, a gente vai deixar o material só do aluno e aqui, por e-mail, a gente vai enviar o material do professor, tá? A resposta para as perguntas pode passar 1 e 2, pode passar, e aí nós temos a resposta 3, 4 e 5, pode passar, 6 e 7, e pode passar, e a gente chega na segunda parte dessa aula. Aqui, assista ao vídeo clicando no link abaixo e leia o texto que o transcreve. Em seguida, responda a questão. Pensando, gente, nós temos alunos com acesso à internet, outros sem recurso. Essa sequência ela está pronta para ser impressa e o aluno não vai ter prejuízo nenhum ao imprimir, porque o que está no vídeo está no texto aqui também. E nós optamos por exibir o vídeo agora para vocês, tá? Pode passar, pode exibir o vídeo, por favor, Débora. Esse vídeo, ele explora aí essa família das histórias em quadrinhos, né? Os HQs, cartoons, tirinhas, charge e caricatura, por meio de uma entrevista, e é bem legal. São 3 minutos, tá?
objetiva da prova de linguagem. Então, as tirinhas estão sempre presentes nos textos de apoio das provas de redação, mas também marcam presença na questão objetiva da prova de linguagem. Então, é comum vermos as personagens de Maurício de Souza, como Cascão, Cebolinha, Magali, Mafalda, a famosa personagem do argentino Quino, e também Garfield, aquele gato comilão e preguiçoso do americano Jim Davis. Recentemente esteve aqui em Recife Alexandre Beck, o pai do personagem Armandinho, uma criança doce de cabelos azuis que traz questões sociais e questões ambientais na discussão de suas tirinhas. E nós aproveitamos que ele estava aqui para conversar um pouquinho com ele. Como é que você pensa nessas temáticas quando você faz suas tirinhas? Dentro do contexto onde nós, seres humanos, estamos, né, a gente faz parte da natureza, né, a gente faz parte de uma sociedade, uma coisa muito mais complexa. E quando a gente pensa isso, eu acho que o autor naturalmente transmite para as tirinhas. Não tão frequentemente nas tirinhas, mas com uma presença bem marcante, há questões polêmicas, aquelas questões que dividem as opiniões, não é? Parte da sociedade é a favor, parte da sociedade é contra. Isso da questão polêmica é pensado por você pela observação da realidade? O que é polêmico, né? Eu acho que uma coisa é polêmica porque é uma coisa meio tabu. Eu acho que se a gente discute, né, se a gente aprende, se a gente ouve, uma questão deixa de ser polêmica. E aí a gente supera, né? A gente traz à luz, traz da informação, e aí a polêmica para. Os gêneros textuais, eles são muito cobrados na prova de linguagens do Enem. Mas entre os gêneros, a tirinha é sempre utilizada nas questões objetivas para medir a capacidade de interpretação e de compreensão do texto do aluno. Só que as tirinhas não são usadas somente aí. Elas também servem como texto de apoio das diversas propostas de redação. A tirinha é um gênero textual que faz parte de um grupo bastante peculiar, do qual também fazem parte a charge, a caricatura, o cartoon e a história em quadrinhos. Caricatura vem do italiano caricare, que significa exagerar. Muita gente acha que as caricaturas sempre exageram em fatos, em características da pessoa retratada. Mas não, uma caricatura apenas é uma fotografia desenhada. A caricatura, ela evolui para charge, e a charge vem do francês, no sentido figurado, que é atacar, fazer uma crítica. A charge tem duas características especiais. Ela é circunstancial e temporal. E essa é a grande diferença da charge para o cartoon. Cartoon vem do inglês cartoon, que significa quadro. E como a charge é apresentada em um quadro apenas, um conjunto de cartoons forma uma tirinha. A tirinha, diferente do cartoon, tem introdução, desenvolvimento e desfecho. E o que seria a história em quadrinhos? Uma tirinha que envolvesse mais personagens, mais conflitos, mais situações. E colocando no papel de aluno, eu acho que aprender tem que ser uma coisa divertida. E a nossa língua é um bocado complicada, né? Então, quando a gente consegue juntar meios para a gente ter prazer com aquele aprendizado, a coisa funciona muito melhor. Bem, agora a gente volta aí, né, para o PowerPoint. E vocês vão ver agora que o texto que nós vamos exibir é exatamente a transcrição do vídeo. Por isso, o aluno não vai ter o prejuízo. O aluno que não tem acesso à internet, ele não vai ter prejuízo. Aqui, o texto explora aqui, olha, as tirinhas estão sempre presentes nas provas de redação, né, em questões objetivas do Enem, e também, nas provas de redação, né, eles são os textos básicos para a prova de redação, e também estão nas questões do Enem. E elas são utilizadas na prova para medir a capacidade de interpretação, de compreensão dos textos pelos alunos. Tá? Pode passar, Débora, por favor. Aqui, e a caricatura? Evidenciando que é uma fotografia desenhada e evolui para charge, é circunstancial e temporal. E o cartoon é apresentado em um quadro apenas. Um conjunto de cartoons formam uma tirinha.
E as histórias em quadrinhos é uma tirinha mais desenvolvida, né? Com começo, meio e fim. Aí, gente, coloca-se a história do cartoon, né? Aí eles retomam aí da onde surgiu o cartoon. E as tirinhas também podem trazer à tona questões que dividem opiniões e deixam parte da população a favor, outra contra. Por isso são utilizadas como base para questões para a prova redação do Enem, né? Pode passar, por favor? Aí as perguntas, de que modo as tirinhas costumam aparecer nas avaliações? E a gente vê, para base das redações e das questões alternativas, as tirinhas são utilizadas nas provas com qual objetivo? Aí, os dois, né, a redação, e para aferir essa capacidade leitora desses alunos com textos multimodais. O que são esses textos multimodais? Que aparecem imagens, linguagens diferentes. Você tem a imagem, você tem a linguagem escrita, a linguagem falada, tá? Qual foi o personagem criado por Alexandre Beck, que aí a gente tem que é o Armandinho? E pesquise e escreva as definições para cada gênero a seguir. Tirinha, cartoon, charge e caricatura. E aí a gente pergunta, ué, mas isso já não foi explicado no vídeo? A ideia é que que o aluno busque mais possibilidades quando ele vem a pesquisar, a investigar, além dessa colocada no vídeo, né? E para isso nós temos algumas possibilidades para de respostas que a gente envia para os professores. Pode passar, por favor, Débora? E aí, as possibilidades de resposta para 1, 2 e 3. Pode passar, por favor? Isso, no caso da pesquisa sobre a tirinha, né? E aí você tem uma sugestão de pesquisa que nós fizemos. Pode passar, por favor. Bom, gente, toda a sequência didática, ela tem esse momento de exploração inicial do que o aluno conhece, o munir este aluno, e após a gente munir esse aluno, a gente precisa aferir o que ele conseguiu entender. Por isso, as sugestões de questões como uma avaliação, tá? Observe os textos abaixo, identifique a que gênero pertence. É tirinha? É cartoon? Charge ou caricatura? E aí você tem a primeira aí, que eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. E aí, o que é isso? Pode passar para a gente, Débora, por favor? Isso é um cartoon, né? Pode passar a 2, e aí você tem uma tirinha também da Mafalda, e aí ele reconhece, pode passar, que é uma tirinha. Pode passar. A C, aí você tem o seu Silvio. Tem uma pessoa aqui que quer cancelar A Praça é Nossa. E alguém pedindo A Praça é Minha. E aí, uma charge. Pode passar, por favor? Bom, aí a caricatura, vocês sabem de quem? Pode passar. Da Xuxa, né? E mais uma que são para identificar como tirinha. Gente, mais aí uma fase dessa nossa, pode passar. Isso é importante para a terceira fase, a gente tem esse texto com informações que são as seguintes. Para resolver questões contendo tirinhas, cartoon, charge, caricatura, é preciso reconhecer a linguagem verbal, diálogos e frases, e não verbal, representada pelas imagens. As duas se complementam. O humor é baseado na dualidade de sentidos, de forma que uma frase pode ter um significado diferente da que seria óbvio. Muitos estudantes ignoram a pergunta do enunciado e marcam, olhando só para a imagem, marcam a alternativa coerente com a imagem, mas se não responde a pergunta, essa alternativa não responde a pergunta feita. Para que os alunos se familiarizem com os gêneros aqui abordados e possam lê-los com mais facilidade, sugerimos que leiam e respondam as questões abaixo. Pode passar, por favor?
Nós selecionamos aqui 10 questões da AP, tá? Começando pelas mais recentes. Na última AP 2020, aí, na avaliação diagnóstica de entrada, nós tivemos uma questão sobre essa tirinha, e ela explorou a habilidade seguinte: reconhecer efeitos de ironia e ou humor em texto. A Andrea já havia dito que quando a gente explora uma habilidade, na verdade, a gente está possibilitando o desenvolvimento de outras. E aqui a gente vai ver, nessas 10 questões, rapidamente, quais habilidades são aferidas por meio de histórias em quadrinhos. Aqui, reconhecer efeitos de ironia e ou humor em texto. Isso na ADE 2020. Pode passar mais uma. Pode passar aqui a resposta, a gente deixa aí a resposta para os professores. Na ADE 2020 também a mesma coisa, o efeito de sentido, de ironia ou humor, pode passar. Todas essas perguntas são da terceira série do ensino médio, tá? Reconhecer efeito de ironia em 2019, numa questão de 2019, pode passar. Aqui, reconhecer aspectos lúdicos, informativos e ou críticos em um texto. História em quadrinhos, letra de música, poema, trecho de romance, resenha e texto argumentativo. E aí, também isso foi em 2017. Pode passar. Aqui, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Aí, propaganda, quadrinhos, fotos, pode passar. Na AP 2013, tá? No primeiro semestre de 2013, também aí, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos, etc. Pode passar. Acho que pulou uma aí. Mas aqui, a exploração de estabelecer relação entre linguagem, fotos, ilustrações, gráficos, tabelas, infográficos e o corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas, tá? Aí vale para o 8º ano ou a terceira série do ensino médio, na verdade é 9º ano, tá? Pode passar. Mais uma aí, identificar efeito de sentido produzido em um texto pelo uso intencional de recursos específicos, expressivos, gráficos, visuais. Isso foi do SARESP, da matriz do SARESP. Pode passar. A nossa última da AP, essa foi identificar padrões ortográficos na escrita das palavras com base na correlação com um dado exemplo. Pessoal, o nosso último slide aqui, para finalizar, pode passar, por favor? Para finalizar essa sequência, nós sugerimos o seguinte: as questões da AP, elas foram de APs diferentes, nós fizemos essa busca, né? E existe um site que é Simulado Enem, com questões, com tirinhas e charges do Enem. E aí nós vamos deixar para vocês o link, são 20 questões do Enem, também só com gêneros na família de histórias em quadrinhos, tá? E assim a gente finaliza a nossa sequência de atividades e eu passo aqui a palavra para a Nelly. Pode. Obrigada. Bom dia, professores. É um prazer estar com vocês, mesmo que distante, estou me sentindo muito próxima de vocês e feliz em poder estar contribuindo com esse trabalho. Eu coloquei o meu WhatsApp nesse PPT porque eu pretendo montar um grupo de professores de arte, um grupo onde eu possa compartilhar com vocês os materiais que eu recebo dos meus colegas e também poder apoiar vocês nas dúvidas cotidianas, ok? Então, quem puder mandar um oi, eu vou montar esse grupo, tá? Eu já tenho algumas professoras, mas eu gostaria de ter todas. Pode passar o PPT, por favor? Eu vou para vocês um post que eu achei que vem muito a calhar com esse momento que a gente está vivendo. Descobri que posso viver sem restaurantes, sem lojas, aviões ou carro,
Mas eu confirmei que eu não viveria sem filmes, sem livros ou música. A linha tênue entre enlouquecer ou se manter são está na arte. Por isso, cultura é um direito humano de primeira necessidade. Então, né, diante desse pânico que a gente está vivendo, esse caos, esse isolamento social, a arte vem para nos fazer companhia, para preencher esse vazio, né? Quem de nós aí que tem Netflix que não está abusando das séries e dos filmes, né? Quem de nós que não está ouvindo mais música, lendo por meio das nossas janelas ou dos nossos portões, reparando nas arquiteturas dos vizinhos, sejam elas belas ou não. Então, eu queria falar uma frase que é do Ferreira Goulart, um poeta brasileiro, que diz assim: a arte existe porque a vida não basta. Pode passar o próximo slide, por favor? O que eu vou trabalhar com vocês é um roteiro que é do ensino fundamental, tá? Então, a disciplina, o componente de arte no primeiro bimestre vai trabalhar a linguagem musical. Nós temos a música, artes visuais, dança, teatro e as artes integradas. E nesse roteiro a gente vai trabalhar também as artes integradas, porque a gente vai trabalhar a linguagem musical junto com a tecnologia. Então, quando eu exploro, quando eu articulo diferentes linguagens, eu estou trabalhando artes integradas. Em quanto tempo esse roteiro pode ser desenvolvido? Ele pode durar de 2 a 6 a 8 aulas, dependendo do enfoque que o professor vai dar. Se ele for trabalhar apenas com apreciação, postar o vídeo para o aluno assistir, se ele vai fazer apenas um bate-papo ou uma pergunta, ou se ele vai fazer desde a sondagem, a apreciação, a produção, a apresentação, a fruição, esse roteiro ele pode durar mais tempo, tá? Dentro do objeto de conhecimento, nós vamos estar trabalhando o processo de criação. E o processo de criação, pode passar, Débora, enquanto eu vou falando do processo de criação. O processo de criação, ele tem que ser compreendido tão importante quanto o produto final, né? Quanto a produção artística final do aluno tem o mesmo valor do processo de criação. E aqui eu coloquei uma habilidade. Eu escolhi a habilidade 23. A habilidade 23, ela está presente desde o 6º ao 9º ano. Então, ela vem assim, do 6º ao 9º, ela vem explorar e criar improvisações, composições, arranjo, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não, expressando ideias, músicas de maneira individual, coletiva ou colaborativa. Essa habilidade, a gente percebe que no 6º ano, ela vem com a sugestão de utilizar vozes, os sons. Aí no 7º ano, entre outros, eu posso acrescentar nela o jingle. No 8º ano, trilha sonora. No 9º ano, instrumentos. Então, essa habilidade é uma habilidade de aprofundamento, né? Ela não vem de uma forma linear, rígida. Ela propõe um movimento no qual ela vai se relacionar com a experiência anterior, que vai aparecer no currículo paulista do 6º ao 9º ano e com aprofundamento, tá ok? Pode passar, por favor. Para trabalhar essas habilidades, o nosso aluno, eles precisam alimentar o repertório dele, né? Eles precisam ter inspiração. E isso, o professor, ele, nesse momento, né, que a gente está com uma aula remota, fica mais difícil você fazer a sondagem
e conhecer qual o universo do meu aluno. O que o meu aluno ouve? Que tipo de música ele, a família faz parte? Ele é da comunidade do funk, ele é do rap, ele é um aluno que escuta música gospel, MPB. Então, você também pode permitir para o aluno ele fazer essa criação dentro do repertório que ele tem. E a partir do produto final, você conhecer esse aluno. Então, eu trouxe uma proposta, né, com os barbatuques, que nós, professores de arte, já conhecemos, que fazia parte do currículo oficial antigo, e trouxe também o Stomp. Esses dois grupos fazem um trabalho muito interessante, que os alunos podem produzir com o que eles têm em casa, né? Então, eles podem, além de utilizar o corpo, eles podem utilizar garrafas, talheres, rodo, balde, e também eu acho que é um momento nosso emocional. Então, fazer uma produção com o apoio da família. Ele pode trazer o irmão para fazer com ele, a mãe, a avó. Então, também passa a ser um momento lúdico, um momento de descontração, que é tão importante nesse momento. Eu vou pedir para a Débora passar para vocês um pouquinho do Barbatuques, depois um pouquinho do Stomp e um modelo, uma sugestão de vocês poderem fazer um trabalho não individual, mas também coletivo. Tem aluno que, assim, tipo, no ano, eles conseguem, cada um, mandar um pedacinho do vídeo e gravarem junto. Então, nós vamos assistir agora, nesse momento, um pedacinho de cada vídeo, tá? Eu peço a paciência de vocês, porque a gente tem que esperar o vídeo carregar. Obrigada. Tá bom, Débora, pode passar para o Stomp. Obrigada. Só para vocês terem, né, um pouquinho da ideia do trabalho do Barbatuques, que é um grupo brasileiro que faz trabalho de percussão corporal e explora, né, através do som. Aí podemos perceber que o Stomp, ele já utiliza, né, de outros instrumentos, como tampa, balde. Vamos ver o terceiro vídeo, depois eu comento.
Pode soltar, Débora, obrigada. Obrigada, Débora. Ela vai voltar para o PPT e, enquanto isso, eu vou comentar um pouquinho com vocês. O Stomp, ele é um grupo, né, britânico, e ele já faz um trabalho mais com cara, assim, de teatro, no palco, embora os instrumentos utilizados por eles são instrumentos do dia a dia. São tampas, eles usam muito tambores, colheres, garrafas. Então, eles têm um roteiro mais produzido, além da expressão corporal, né? Mas a gente percebe que é um trabalho que é possível o aluno fazer. Eu já tive professores que fizeram belos trabalhos tanto com o Barbatuques quanto com o Stomp. E o último vídeo, ele veio como uma sugestão assim, claro, gente, a gente não pode pensar em esperar um nível de produção desse, né? Que venha perfeito o som, porque a gente também, né, não consegue ainda fazer uma reunião com as perfeições. Então, mas é de você perceber qual foi o processo de criação do aluno, qual foi o processo investigativo do aluno, se ele conseguiu dar um ritmo para o som, para a música que ele pensou, né? Para o estilo musical dele. Isso que é importante, é a pesquisa, é o processo de criação. Pode passar, por favor? Tem um cachorro latindo aí, gente. Nelly, eu vou ativar o mudo. Tá bom. E aí você habilita seu áudio. Prontinho, Nelly, pode habilitar o seu áudio. Estão me ouvindo? Tá ok? Sim. Beleza. Sim. Então, todo esse trabalho, gente, todo o roteiro de arte, né, a gente antes passava pelos eixos metodológicos da Ana May, que era o produzir, fazer e apreciar. Com a base, o novo currículo, ele traz nós passarmos pelas 6 dimensões do conhecimento. Dentro das 6 dimensões do conhecimento, a gente vai ter a criação, a crítica, a estesia. Pode passar, Débora, por favor. Aqui fica um risco, eu não consigo ler todos. A expressão, a fruição e a reflexão. Eu vou conseguir passar por essas 6 dimensões em todas as atividades? Não, não é essa a intenção. Mas eu, enquanto professor de arte, eu tenho que perceber qual a dimensão que eu estou atingindo. Qual a dimensão eu estou trabalhando com meus alunos. Então, eu preciso saber... Porque essa dimensão, ela não vem de uma forma linear, ela é feita de linhas maleáveis, né? Ela não tem uma hierarquia, ela não tem uma ordem para ela acontecer. Não são eixos temáticos, né? Então, nessa, por exemplo, que eu coloquei, que foi a proposta do roteiro, a expressão vai acontecer? A expressão vai acontecer, porque o aluno, ele vai exteriorizar, ele vai manifestar a criação dele, né? A experiência artística dele construída vai estar presente. E vai acontecer a fruição? Depende. Ele vai ter a oportunidade de assistir dos outros colegas? Se eu assistir de um amigo meu, eu vou conseguir fazer a fruição, que é aquele momento de apreciar, né? Que pode ser tanto um momento de deleite, de prazer, quanto de estranhamento, que a arte causa isso. E pode causar para pessoas sensações diferentes. Enquanto eu, Nelly, vou achar que foi maravilhoso, que foi deleite para outra pessoa, aquilo causou estranhamento. Por quê? Porque nós temos uma experiência de mundo diferente. Então, na fruição, isso interfere muito.
Então, é só para os professores estarem atentos dessas novas dimensões do conhecimento, né? Que estão aí, e ele precisa ver, observar quais dessas dimensões estão presentes nos roteiros que eles estão fazendo. Pode passar, Débora, por favor. Bom, também eu gostaria de colocar um pouquinho as 10 competências específicas da arte. A nova base, ela traz, né, isso para o currículo agora, que nós temos as competências específicas das disciplinas, cada disciplina tem as suas. Se a gente for fazer uma análise, a gente percebe que está presente em várias, mas o que é importante? Eu ver quais cabem mais. Então, nessa que nós trabalhamos hoje, por exemplo, se eu for pensar na primeira, explorar, conhecer, fluir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais e do seu entorno social, do povo de... Cabe, tá perfeita. Mas se eu olhar a segunda, compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquela possibilidade pelo uso de nova tecnologia de informação e comunicação, pelo cinema, audiovisual, nas condições particulares da produção, na prática de cada linguagem nas suas articulações. Cabe mais? Cabe mais. Pode passar, por favor, meninas. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando o espaço da escola e outros fora dela no âmbito da arte. Mobilizar recursos tecnológicos como forma de registro de pesquisa e criação artística. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Na minha opinião, essas são as que vão ao encontro desse roteiro, dessa proposta. Em outra proposta, outras estarão mais fortes, mas um pouco delas sempre estarão presentes, tá? Isso eu tô falando, gente, dentro da específica da área de arte. Pode passar, Débora, por favor? Mas o nosso trabalho também, ele está pautado dentro das 10 competências da Base Nacional Curricular, né? Que vai desde a educação infantil até o ensino médio. E quando eu olho para essas 10 competências, o que ela me traz? Ela me propõe, assim, que aluno eu quero formar? O que eu vou oferecer para a formação desse aluno? Então, eu também tenho que olhar para essas competências. O que eu estou trabalhando dentro dessas competências? E olhando lá, se eu pensar na primeira ali, conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Bate, mas não é a mais forte nesse roteiro que eu estou trabalhando. Agora, se eu pensar na segunda, que é pensamento científico, crítico e criativo, eu vou exercitar a curiosidade intelectual, eu vou recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, que o meu aluno vai ter que investigar para ele criar, ele vai ter que experimentar, para ele ver que tipo de som ele está produzindo, se o som está tendo coerência com o estilo de música que ele escolheu, ele vai ter que refletir, então, ele vai ter que testar hipótese, pensamento científico ali, de investigar causas, elaborar e testar hipóteses, está mais próximo do que o primeiro. O terceiro, o componente de arte nunca vai fugir, que é repertório cultural. Nelly, licença, Oi, pois não. Muda, a gente está dando referência e aí você já tira seu som novamente. Tá, vocês me ouviram até que parte? O seu microfone. Nelly, pode ativar o seu som novamente. Eu preciso retomar minha fala de onde? Eu estava nas 10 competências da Base Nacional. Pode continuar, Nelly. Posso continuar? Então tá, vou retomar a partir daí. Então eu falei primeiro para vocês do conhecimento, né? Que cabe, mas não é a que mais se encaixa. Mas a segunda, que é o pensamento científico, que é investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Essa, sim. A terceira, repertório cultural,
vai estar sempre, meninas, eu acho que a interferência está dando, a Deise está tentando, está levantando a mão, está querendo falar, deve estar dando alguma interferência com solicitação dela. Verifiquem, por favor. Nelly, ativa o seu som novamente. Pronto, deu? Estão me ouvindo? Sim, tá. Nelly. Tá. A terceira, repertório cultural. Ela sempre vai estar presente, porque ela é voltada para a linguagem, né, para a disciplina da arte, que é valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas, culturais, locais e mundiais. Também participar de prática diversificada da produção artística cultural. Então, é fluir, é participar das práticas diversificadas da produção artística cultural. A 3 vai estar em todos os roteiros que forem elaborados pela disciplina de arte. Também a 4, que é utilizar a linguagem, nessa encaixa perfeitamente, verbal ou não verbal, oral, motora, libras, exploração dos sons do corpo, expressar e partilhar informações, sentimentos, ideias, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Também encaixa muito bem. A 5ª, cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, de comunicação. Crítica significativa, né? Então, qual que é o objetivo dessa? Comunicar-se e acessar e produzir informações de conhecimento. Totalmente dentro. Então, dentro das 10 da base, essas que eu li para vocês são as que se encaixam para esse roteiro, tá ok? Pode passar, Débora. Termina aí, mas eu gostaria só de falar algumas coisas para vocês, tá? Trabalhando dessa forma que nós estamos propondo, a gente está trabalhando a metodologia ativa, né? Que é uma nova forma de educação. O aluno, ele vai por meio da tecnologia, por esse distanciamento, ele vai utilizar a sala de aula invertida, ele vai compartilhar a compreensão que ele tem, os temas com os colegas, com o professor. Então, é muito importante isso, a gente colocar essa metodologia ativa em prática. A minha fala é essa, espero ter colaborado. Muito obrigada, professores. Passo a palavra. Bom dia, professores. Na nossa interação hoje no chat, nós não tivemos nenhuma pergunta que não foi respondida. Temos comentar, a única coisa que eu posso, né, agregar aí é que todas as atividades propostas em todos os roteiros desde a primeira semana são atividades que podem ser impressas pela escola e, logicamente, os professores podem, né, utilizar de todos os recursos que têm em mãos, tá? Inclusive livro didático, o caderno do aluno. Lembrar que o Padlet, que a PCNP Andréia comentou, pode ser usada também, é uma ideia para todos os componentes da nossa área, tá? E aí, agradecemos a participação de todos, e vou liberar... Oi. Cíntia, abre para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente tem um tempinho ainda. Ok. Karen, passa a mensagem que você teria que passar antes, enquanto eles vão pensar se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor. Só um minutinho. A professora Delma, da sala de leitura, ela está perguntando para a Débora, da Educação Especial, se é possível indicar link de audiobook gratuitos. Tem que ser feita uma pesquisa na internet. Eu não tenho, né, assim, de antemão para disponibilizar esses links, mas eu posso, sim, verificar se existe esse link de forma gratuita e disponibilizar no blog do Núcleo e no site da Educação Especial. Tá? Passo a palavra. Débora, por favor, então, passe para o próximo PPT.
Então, nós temos aqui o link para acesso ao formulário, tá? Nesse link, como eu falei no início da reunião, tem uma pergunta a mais, pedindo para quem quiser socializar alguma boa prática que está realizando, para responder lá para a gente e nós vamos entrar em contato para a próxima ATPC. Então, fica aí o link, tem o QR Code. Quem tiver o QR Code no celular, é só aproximar, que já entra diretamente para o formulário de presença da nossa reunião. Eu agradeço a todos pela participação, toda a equipe agradece. E um recado muito importante que a Nelly me lembrou, nós estamos com dificuldade de alguns professores estão entrando nos links passados que vocês já receberam. Então, eu peço para vocês entrarem aqui no aplicativo e apagar, por favor, todos os links de reunião que vocês já participaram, porque aí vocês não entram em reunião errada. Toda semana é enviado para a escola e para os PCs o link das ATPCs daquela semana. Então, a gente verificou aqui que em várias outras reuniões, hoje o Galvão está nos auxiliando, ele está lá no chat da reunião passada, que havia professores que estavam entrando lá. Então, fiquem atentos, apaguem esse chat, apaguem os links das reuniões passadas para não houver mais erros. Tá? Agradecemos, nós vamos ficar aqui no chat ainda por mais uns 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode conversar com a gente aqui pelo link, pelo chat. Karen. Oi. Karen. Só um minutinho, a Alessandra gostaria de falar sobre a autorização de uso de imagem. Sim. Pessoal, nós estamos vendo que as escolas têm blogs, têm espaços em que estão disponibilizando vídeos e áudios de alunos. Mas gostaríamos de evidenciar que é muito importante que o professor colha a autorização de imagem e som, tá? Para que esse aluno possa deixar aí disponível o seu vídeo, seu áudio, onde vocês desejarem, tá? Por favor, a importância se vocês quiserem pedir o modelo de autorização de imagem e som, nós temos, nós do núcleo podemos fornecer, tá bom? Muito obrigada, só isso. Então, a nossa reunião está sendo gravada, enviaremos para as escolas. E aí, Alessandra, a gente já envia essa declaração, esse pedido, né, de autorização como modelo. Se alguém precisar, a gente já envia junto com o material. Sim, enviamos sim. Obrigada, Karen. Então, obrigada a todos. Um bom dia e até a próxima semana.